vezes o inimigo joga alguém lá no calabouço e ele volta de lá como um governador. Às vezes o inimigo joga alguém lá no fundo do poço para destruir a família e ele volta de lá como um homem honrado que deu certo na vida, como alguém que superou as dificuldades. Jefté, ele é jogado lá. Ele cresce em Tobi. A fama dele de andar com aquelas pessoas ruins, de andar com aquelas pessoas que faziam mal, ela cresce também. À medida que essa fama cresce, chega em Israel, chega nas cidades vizinhas, olha, ele está liderando uma gangue, olha, ele pegou a vida torta, olha, o filho daquela mulher lá pegou um caminho errado, ele foi criado na igreja, ele estava no meio dos jovens na oração, mas ele pegou um caminho totalmente torto. Deixa eu te dizer, Deus continua no controle, ainda que você não entenda. Ele vai para esse caminho onde as pessoas passam a temer quem é ele. Ele vai para esse caminho onde a sua fama ela chega em Israel. Israel vive uma carência de líder. E de repente é um momento em que um povo, os amonitas, se levantam contra Israel. Israel teme. Eles não tinham ninguém para liderar eles. Eles não tinham um homem sequer que pudesse empunhar uma espada e dizer: vem que eu vou liderar. Eles não tinham essa pessoa. Os anciões se reúnem e dizem: os amonitas estão vindo contra nós. Irmãos, quando você lê, pega o livro de Amós, capítulo 1, e você vai ver quem eram os amonitas. Pega o livro de 1 Samuel, você vai ver quem eram os amonitas. Descendentes de Amon, que vieram de uma aberração. Um povo em que, após a mulher de Ló, ela ficar ali paralisada, as filhas embeberam o próprio pai, deitam com ele, a mais nova engravida, e disso nasce Amon. Os amonitas, eles ficaram conhecidos no meio de Israel, porque quando eles chegavam em uma cidade, onde tinha mulheres grávidas, o livro de Amós conta isso, eles abriam a barriga da mulher e arrancavam o feto para causar medo dos outros. Quando eles chegavam em uma cidade, eles arrancavam os olhos e deixavam os inimigos perambulando para que todos os seus adversários o temessem. E de repente, esse exército vem contra Israel. E é o momento que Israel não tem ninguém para liderar eles. É o momento que o povo de Deus estava carecendo de liderança. É o momento que o povo de Deus olhava e dizia: quem é que vai nos liderar? E é nessa oportunidade que os anciões se reúnem e dizem: não temos ninguém que nos lidere. E de repente alguém deles diz: ó, eu sou meu camarada. Ele foi expulso do nosso meio. Ele não tinha condição. Ele é filho de uma prostituta e ele foi criado lá em Tobi. Os anciões se olham, olha, mas como é que nós vamos trazer alguém que é filho de uma prostituta para nos liderar? Talvez outro diz: vocês conhecem a história da mãe dele, mas você não conhece a grandeza do pai dele. Ele serve um general de guerra, que se ele vier à nossa frente, com certeza algo vai acontecer. Chame ele. Eles vão até Jefté, e algo interessante, que quando os anciões vão até Jefté, dois dos conselheiros, dois dos anciões que foram juntos, eram irmãos de Jefté. É interessante como, às vezes, Deus guarda surpresas para a nossa vida na hora certa. Às vezes as pessoas te humilham, às vezes as pessoas te acusam, às vezes as pessoas te desprezam, mas deixa eu te dizer, Deus mantém elas vivas, com saúde, firme e forte, porque aquela mesma boca que um dia falou de você, vai usar as mãos para aplaudir a glória de Deus na tua vida. Não fica com medo da língua de alguém que se levanta para falar contra você, contra a tua família, contra o lugar em que você está. Está lá em Tobi, aquele bairro não é lugar nenhum, aquele lugar ele vai morrer lá, ele está andando com os perdidos. Quando Deus resolve levantar alguém para liderar o seu povo, ele vai e busca alguém lá no campo como Davi, ele vai e levanta José como ele quis, ele vai e levanta Jefté lá
Jefté aceita e diz: ó, eu vou para essa guerra. Quando o rei de Amon, ele descobre que Jefté tinha aceitado, ele manda mensageiro até Jefté: olha, quem é você? Acaso o rei de Amon fez alguma coisa para que viesse você guerrear contra ele? Irmãos, quando o Senhor tem um propósito conosco, é por isso que o inimigo tenta parar tanta gente na juventude. É por isso que ele tenta fazer com que jovens fiquem desviados. É por isso que ele tenta com que homens, meninos criados debaixo de uma proteção, às vezes eles virem a cabeça, eles vão para o mundo, eles casem com a pessoa errada, eles se envolvam com quem não devia. Às vezes Deus permite tudo isso porque Ele continua colocando as coisas no lugar. É Ele que diz: ó, por mais que o mundo não acredite, por mais que o mundo despreze, por mais que todo mundo não dê a mínima importância para Ele, pode esperar, porque no momento certo eu vou levantar o improvável, eu vou colocar sobre um altar e vou mostrar que a minha glória